Isto aqui tem um funcionamento que está vinculado às emoções. Já se estuda isso já há bastante tempo e foi denominado aí de sistema límbico, né? Então, este sistema límbico responde pelas nossas emoções. E pelo nosso raciocínio, a linguagem, o intelecto, esta parte aqui do córtex neofrontal, né? E, face a estes estudos, né, para essas novas tecnologias, descobriu-se que isto aqui funciona de maneira um tanto quanto desconectada. Eles não estão exatamente integrados, né? Então, quando nós nos encontramos numa situação de perigo, por exemplo, isto aqui não age. Age exatamente o cérebro, o sistema límbico, né, que ele dá uma resposta pronta, rápida, né? E essa separação aqui do Descartes, então, mais ou menos anatomicamente, está representada aqui, né? Na verdade, ela existe, né? E quanto mais separado um do outro, maiores os problemas. A ideia é que eles trabalhem de maneira mais integrada possível. Por quê? Se eu tomar decisões apenas emocionais, não é? Bom, a gente sabe que elas podem ser precipitadas e danosas. E se eu eliminar este lado emocional, as decisões se tornarão lentas, né? Vai surgir aí um alto nível de indecisão, exatamente, né? Este cérebro aqui, na verdade, eles não surgem, né? Eles não surgem ao mesmo tempo. Este cérebro, estes dois cérebros, eles vão surgindo, vão se formando camadas à volta deles, né? Estes aqui, principalmente o reptiliano, nos últimos 500 mil anos, continua praticamente o mesmo, não mudou, né? Entretanto, esse desenvolvimento, a camada lá chamada neocórtex, né, o invólucro do cérebro, ela é mais recente e o desenvolvimento dela foi espantoso nestes últimos 500 anos. Tanto que alguns autores até a comparam com o crescimento de um tumor meio agressivo, né? Ela simplesmente explodiu, né, por assim dizer. E este cérebro emocional, na verdade, ele descobriu-se que tem importância porque ele está conectado à nossa fisiologia. Ele tem conexão com todos os sistemas do corpo: respiratório, circulatório, endócrino e imunológico. Então, dependendo do estado emocional, nós abrimos as portas para os vírus, bactérias e tudo mais, né? Dependendo do estado emocional, a gente produz desequilíbrios, né, hormonais, e isso, depois de um certo tempo, também pode se desdobrar numa outra enfermidade qualquer, né? Muito bem. No começo do século XX, um neuropsiquiatra húngaro se debruçou sobre algumas questões que a doutora Cláudia já tocou, né, no ponto, que são as questões genéticas. Esse neuropsiquiatra, ele começa os estudos dele a partir de um evento no consultório, né? Surge uma mulher com queixas, né, ou de distúrbio, de transtorno obsessivo-compulsivo, e ele fica ouvindo as queixas, enfim, e no final da história a mulher comenta, enfim, puxa vida, o senhor deve me considerar, enfim, muito louco, enfim, dele, não necessariamente, né? Há outras pessoas com o mesmo quadro, e eu atendo uma senhora aqui há muitos anos, né? E ela traz exatamente o mesmo quadro que você está me relatando, de vida e tudo mais. Nisto, o marido que a acompanhava ficou meio pálido, né? E ele, perguntou, né? O que acontece, né? Que você está passando mal, enfim. Falei, não, é que na verdade esta mulher ao qual o senhor se referiu é a minha mãe, né? A partir desse evento, o Dr. Lipot Zond, né? Que não sei se dá para enxergar daí, mas Lipot Zond, S-Z-O-N-D-I. Né? Este húngaro faz a seguinte reflexão: por que em Budapeste, naquele tempo, uma cidade de 1 milhão de habitantes, este homem escolheu exatamente uma mulher que é igual à mãe dele para se casar, e não outra qualquer, né? Aí ele começa a fazer mapeamentos de árvores genealógicas, mapeou dezenas de milhares de árvores genealógicas e descobriu então que os seres humanos, né, eles também são dotados aí de instintos, né? E os instintos dos animais, como a Cláudia comentou no começo da palestra, do tigre, por exemplo, é de um tigre, sempre foi, e se não houver mudanças ambientais, será sempre, né? Entretanto, para nós, esses instintos aqui, que estão vinculados ao sistema límbico, eles não se chamam, a psicologia não os chama de instintos, né? Ela dá o nome de pulsões. Por quê? Porque nos animais eles são tirânicos, né? Eles dominam a existência do animal. No homem, não, nós temos a possibilidade da escolha face a essa estrutura aqui, né? Então a gente vai chamar de pulsões. E estas pulsões, então, elas são herdadas também, segundo o Dr. Zond, né, herdadas geneticamente. E quando ele disse isso, nos idos lá de 1930, isso foi meio que
encarado, né, pela comunidade científica de então com um certo desdém, porque lá se tinha aquela visão de que herdamos apenas a aparência física, né? E ele diz que não, a gente herda os comportamentos e herda parte do psiquismo familiar, né? Então, esta obra, né, do Dr. Zondi vai dizer o seguinte, vai dizer que esse sistema pulsional aqui, ele vai ter um papel importante nas nossas decisões, nas nossas escolhas perante a vida, né? Se isso aqui está desconectado, então a gente acaba fazendo escolhas que ele chamou de compulsivas, né? E essas escolhas compulsivas, então, na verdade, elas não são exatamente, elas não estão exatamente atendendo às vontades de fato da pessoa, conscientes. Elas estão meio que atendendo necessidades que estão neste cérebro límbico, né, esse cérebro emocional. Portanto, estas pulsões daqui é o que a psicologia chama de ego. Elas vão se constituir nas pulsões do ego, né? E o ego é que vai fazer as escolhas. O Dr. Zondi diz então que destino do homem, né, ele se constitui de várias possibilidades. E é bom então que o homem tenha consciência, né, do que ele é de fato, que ele tenha uma visão, como assim dizer, uma visão da sua essência para que ele possa fazer escolhas de livre-arbítrio, né? A obra dele, então ele coloca o seguinte: vamos deixar a compulsividade, né, e fazer escolhas de fato, escolhas de livre-arbítrio. Inclusive, né, toda essa carga genética, os atributos que a pessoa recebe da herança familiar, ele vai receber então, além dos aspectos, né, da aparência física, o comportamento, né, alguns comportamentos e algumas manifestações psíquicas, enfim, isto é herança familiar. Além disso, ele vai dizer que vai determinar o destino do indivíduo, o caráter dessas pulsões, que é exatamente a origem dela é corporal, né? A origem dessas pulsões é orgânica. Além disso, ele vai citar exatamente o ambiente mental, onde a pessoa nasceu, né, as oportunidades que ela tem, o ambiente social, o momento, né, sociopolítico na qual ela vive, e o ego, né? E o ego exatamente é quem vai fazer as escolhas. Então nós temos possibilidades de escolha. Entretanto, né, a batalha é grande, porque o ego tem que lidar com tudo isso e tentar integrar tudo isso, para que o indivíduo tenha um destino satisfatório, né, tenha um bom prognóstico. Bom, então vou encerrar aqui a minha parte aqui, falando dessas questões, que eram apenas questões mais estruturais, né, para que vamos dizer assim, fazer uma visão mais completa exatamente da construção, né, de como que se dá tudo isso que a doutora Cláudia está colocando para nós aqui. Obrigado pela atenção. Uma salva de palmas para o Fernando Miller. Se eu herdo pulsões, nós vamos mais 10 minutinhos aqui e vamos fechar essa parte para entrar no resultado da pesquisa e poder comparar com os testes que vocês fizeram. Quem não fez, eu sugiro que realmente faça o método Quantum, sobre o que nós vamos falar depois. Mas nesse momento da formação do modelo de mundo, eu quero deixar vocês com uma coisa curiosa e útil para entender a estrutura da personalidade e a estrutura da personalidade do empreendedor, pelo aspecto das pulsões que não devem virar compulsões. Então eu herdo da minha família uma tendência e que eu posso ter o livre-arbítrio de utilizar essa tendência do jeito A ou B. Então eu vou dizer para você que eu tenho testes de assassinos conhecidos internacionalmente do método Quantum e de cirurgiões renomados, reconhecidos internacionalmente, e o perfil dos dois é o mesmo. A pulsão da agressividade, a pulsão de um certo sadismo, convenhamos, foi dirigida para coisas diferentes, né? Ainda que o cirurgião cortando carne nas suas cirurgias dirigiu essa energia, são iguais. I'm telling you. A gente tem lá os dados. Uns eu vou mostrar para vocês aqui, que é muito divertido. Eu acho tudo, olha lá, perfeito. Ocupação, guerrilheiro, general da Farc da Colômbia, né? Muito bem. Então, nesse processo individual e social, como o Miller disse, a tendência à bebida alcoólica, por exemplo, né?